Fala pessoal do canal Geografia, professor Jean Azevedo, também da plataforma Gabaritagel. Hoje nós vamos fazer uma revisão e várias apostas que pode aparecer na prova da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a minha cidade. Resido em São José do Rio Preto e posso falar com excelência dessa mega blaster da universidade, não só da medicina, você tem a enfermagem, você tem a psicologia, também são cursos de ponta. Então, ó, vem para São José do Rio Preto, preste essa prova. Primeiro, ela não se choca com USP, Unesp, Unicamp, isso já é bom. Outra questão, São José do Rio Preto é um polo na área de saúde. Então você vai ter aí diversas oportunidades profissionais. Além disso, a Faculdade de Medicina está casada com o Hospital de Base, que é um dos maiores hospitais do Brasil, referência em várias áreas da medicina. Então vale muito a pena prestar essa prova. A prova também não é o fim do mundo. Claro, se você presta medicina, você tem que acertar quase a prova inteira. É triste falar por conta da concorrência, mas é uma prova acessível. Se você estuda para USP, Unesp, Unicamp, fazer FAMERP é suave. Você não vai ter nada de fim de mundo, principalmente na geografia. E a nossa fala de hoje, olha aqui, geografia. Geografia está no primeiro dia, mais ou menos 12 questões. É bom acertar todas. É possível? Claro, porque é uma prova direta ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá. Então, se você entender os conceitos geográficos de cada conteúdo, cara, te garanto que você acerta todas as questões e isso já vai jogar você lá pra cima. Tem que estudar geografia. Eu sei que os alunos, mas Jean, segundo dias específicas, eu sei. Mas para você passar, ter uma nota ali alta no primeiro dia, que vai te dar aquele empurrão, geografia, história, tem que acertar todas as questões, principalmente MED. Enfermagem é mais suave, psicologia um pouquinho mais complicado, mas não chega perto de medicina. O que eu fiz aqui? Eu peguei as últimas 32 questões da FAMERP, da banca VUNESP, que é a mesma banca da Unesp, e aí eu coloquei aqui, separei o que mais cai das grandes áreas da geografia. Então vem cá. Caiu 13 questões de geografia do Brasil, dentre as 32, e 19 de geral. Tá vendo que é uma prova com um estilo de questão muito próxima da Unesp, muito próxima mesmo, mas com a diversidade de temas um pouco diferente. Na prova da Unesp, você vai ter uma concentração maior de Brasil. Aqui você tem uma concentração maior de geral. Dentro da geografia geral, caíram 11 de geografia física, 5 de econômica e 3 de questões ambientais. Tá vendo? Predomina a geografia física. Jean, não sei o que é. Cara, calma. Geografia física é cartografia, a gente pode colocar nesse balaio. Aí eu entro geologia, geomorfologia, clima, biomas, hidrografia. A parte natural dos estudos geográficos. Geografia econômica engloba muita coisa. Tem até geopolítica aqui no meio, nessas análises, então, análise de gráfico de PIB, análise de participação econômica de blocos econômicos como Mercosul, NAFTA, União Europeia, tá tudo aqui. E questões ambientais são discussões que envolvem os tratados, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, mas também problemas ambientais, como aquecimento global, processos erosivos intensos. Já a geografia do Brasil, você vai ter a distribuição, olha aqui, ó, física, econômica e humana, muito bem equilibrado dentro dessas questões que apareceram nas últimas provas. Tá, eu já sei o que cai, já tenho uma noção. E qual vai ser a sua aposta, Jean, para essa prova da FAMERP? Como eu disse para vocês, a prova mais ou menos tem 12 questões, vai variando um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do ano. Tem umas questões mais cara de história, com geografia, às vezes aparece, tá? E eu fiz 12 apostas aqui.
como se fossem as 12 questões da FAMERP. E são apostas quentíssimas, porque analisando a prova dentro dessas 32 questões, eu percebi que faltou discussões desses temas que eu vou falar para vocês. Então, ó, já dá o print, você vai pegar, ler cada tópico desse e vai falar, poxa, eu sei, eu não sei, eu vou correr atrás porque ainda dá tempo. Vem aqui. Primeira aposta, massas de ar. Segunda, relevo. Terceira, participação do agronegócio no PIB. Quarta, concentração industrial. Quinta, transição demográfica. Isso aqui é geografia do Brasil. São as minhas apostas. Tá, quando eu falo de massa de ar, o que você precisa saber? Que a massa polar atlântica ela é a única fria que atinge o território brasileiro. Ela nasce na Argentina, ela vem fraquinha, nasce na Antártida, ela vem forte. Quando ela vem forte, ela atravessa as planícies paraguaias e brasileiras, atingindo a região norte do país, derrubando a temperatura. Esse processo eu chamo de friagem. Jean, derruba a temperatura do centro-oeste? Sim, também derruba a temperatura do centro-oeste, principalmente da capital Cuiabrasa, que apresenta altas temperaturas, mas quando essa massa de ar chega até lá, você tem uma queda aí para 18 graus, o frio extremo chega no Mato Grosso, né? E as pessoas vão lá, colocam roupa, por conta do fenômeno da friagem, isso pode aparecer. Lembrar também da massa equatorial continental, ela é quente, mas ela não é seca. Jean, ela é continental, ela deve ser seca. Não, ela é úmida. Por conta de 3 fatores. A evapotranspiração da floresta, mais a evaporação da água dos rios e também a entrada da água do mar, trazida pelos ventos alísios. A floresta é uma bomba hidráulica, ela puxa a água do oceano, a água quente da região equatorial, e aí essa massa de ar vai distribuir umidade para todo o território brasileiro. Quando a massa equatorial continental encontra a massa tropical atlântica, elas se chocam, formando um corredor de umidade. Pode cair assim um mapa que mostra uma nuvem grande no meio do território brasileiro. Essa junção de massas de ar, entre aspas, eu vou dar o nome de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Guarda isso, cara. É minha aposta. Essas 2 massas de ar aí. Depois eu tenho o relevo. Lembrar das classificações do relevo. Então eu tenho o Haroldinho, Haroldo de Azevedo. A classificação não ficou muito bem definida. Pensa, é mais antiga, não tinha tecnologia. Depois o Aziz Absaber deu um rolê no Brasil fazendo mapeamento, deixando muito mais fragmentado e fiel o território brasileiro. Lembrando você que relevo nada mais é que os aclives e declives da superfície terrestre. E depois ele, Jurandir Ross, professor da USP, já teve auxílio do projeto Radan, que é um projeto de radar que mapeou o território brasileiro, e isso leva a maior fidelidade nos mapeamentos do Jurandir Ross. Olha aqui, guarda isso. O Jurandir descobriu as depressões. Então o mapa do Jurandir tem depressão. O mapa do Aziz, não, mas ele é mais fragmentado. E o mapa do Haroldinho, Haroldo de Azevedo, parente, você não tem tantos compartimentos geomorfológicos assim. É a minha aposta. Ah, moleque! Participação do agronegócio no PIB. Guarda isso aqui é importante. Tá, qual é a participação? Quais são os setores que têm destaque dentro do agronegócio? Soja, milho, pecuária. Soja, milho e pecuária é o carro-chefe, vindo junto quem? A cana. Lembrando que o estado de São Paulo é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil. Transformar em etanol ou em açúcar. Grande parte do açúcar vai para a China. Lembrar que quando eu falo agronegócio, eu estou falando uma relação comercial com a China intensa. A carne hoje vai para a China, os chineses estão consumindo muita carne vermelha. Então se necessita ter mais cabeças de gado para abater, para exportar. Fica ligado em gráficos, aqui a minha aposta é análise de gráfico.
concentração industrial. Pode cair um mapa também mostrando que a concentração fica no litoral, nas principais capitais e também na região metropolitana de São Paulo. Lembrar que lá no passado o JK trouxe as multinacionais para se instalar ali dentro, olha aqui, da nova divisão internacional do trabalho. O Brasil tinha que promover o que para o mundo? Mercado consumidor e mão de obra. Essas montadoras, o que gerou? Toda uma cadeia produtiva no seu entorno, porque ele se baseia na terceirização da produção. Então ela só monta, as outras empresas vão produzindo, o banco, o volante, tudo isso vai para a Ford e monta o Ford Ka. Lembrar você também que essa região de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano está passando por um momento de crise. Algumas das montadoras saíram ali do ABC Paulista e foram se instalar em outros lugares. Isso está ligado na guerra fiscal ou se extinguiram, como é o caso da Ford. Fica ligado nisso. Transição demográfica. O Brasil sai de uma pirâmide de país subdesenvolvido, com uma base larga, para começar a diminuir a sua base e alargar o seu topo. Se cair na prova, cai essas análises. O Brasil está passando por uma transição. Qual é a pirâmide etária do Brasil? O que vai ocorrer se o Brasil tiver uma pirâmide etária como de um país desenvolvido, que é uma base bem estreita e um topo largo? É essas análises que você tem que fazer. Falta de mão de obra, ter que investir na qualificação do idoso para manter ele no mercado de trabalho, investir em tecnologia para substituir o trabalho de muitas pessoas, já que não tem gente para trabalhar, porque está nascendo menos. Tem toda essa análise aí. Agora, aqui é a parte de geral. Apostas, corrente marítima, desertos, ilhas de calor, projeção cartográfica, nova divisão internacional do trabalho, fim da Guerra Fria e aquecimento global. Guarda essa. Correntes marítimas, Humboldt traz o quê? O CRIO. O que é CRIO, gente? É uma corrente fria, Humboldt. Então vem lá da Antártida e chega ali perto do Chile e do Peru, trazendo pescado. Por isso que esses países são grandes exportadores de pescado, porque as grandes cardumes vêm atrás desse crustáceo e vai lá e come e fica fácil pescar. Lembra disso, Humboldt. Tá? Pode cair. E a corrente do Golfo, responsável pelo degelo lá na Noruega. É uma corrente quente que vai até o norte da Europa fazendo degelo, senão congelava tudo. Lembra aquele filme Um Dia Depois de Amanhã? Fala da corrente do Golfo, que ela chega até o norte da Europa, mais fraca, e aí muda toda a dinâmica de correntes climáticas no planeta e muda o clima. Fica ligado nesse filme aí. Desertos, geralmente vai falar da localização do deserto nas áreas tropicais, lembrar do deserto do Atacama, deserto do Kalahari, deserto da Austrália, que estão numa faixa apenas. Isso sempre aparece, saber ali delimitar o porquê, porque chove no mar e não no continente. Lembrar que barreiras físicas, montanhas, também geram formação de deserto, como o deserto de Gobi, lá na China, porque você tem o Himalaia barrando a umidade. Pode ser que apareça. Ilhas de calor, diferença de temperatura no espaço urbano. Então vai ser ali uma imagem de satélite mostrando variação de cor, de temperatura entre o centro e a periferia e falar os porquês. Simples, mais vegetação, que acontece? A reflexão dos raios solares é maior. Mais concreto, mais cores escuras, absorve mais, aumentando a temperatura. Beleza? Isso aqui é fácil. Projeção cartográfica, minha aposta é o basicão da emoção, porque você está falando de VUNESP. Lembra? Mercator e Peters. Projeção, o que é o Mercator? Isso, grandes navegações. E o Peters? Isso, terceiro mundista. Mostrar que o mundo não é só capitalistas e socialistas. Dá uma evidência maior ao sul do nosso planeta, mostrando o tamanho real dos países. Já Mercator vai ficar mais fiel na forma, distorcendo o tamanho. Sempre aparece aí, cara, estudou lá no comecinho, tem que acertar.
Ó, nova divisão internacional do trabalho, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo muda, agora os Estados Unidos vai dar a rede no bloco capitalista. E aí ele determina que os países vão cumprir algumas funções. No caso do Brasil, que pode aparecer, está dentro do pacote da Revolução Verde, que pode aparecer aqui no Vucu Vucu, tá? Revolução Verde, mecanização do campo, produção de monocultura para exportação. Brasil, mercado consumidor, já falei, e mão de obra barata. Então essa é a função do Brasil. Aí você tem os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, produção de produto industrializado, mas de baixo valor agregado. Você tem a Europa investindo em desenvolvimento de tecnologia, é essa ciranda. E claro, a África ficando excluída de todo o processo. Fim da Guerra Fria, Muro de Berlim, Muro de Berlim. Derrubaram o Muro de Berlim como símbolo do fim da Guerra Fria, da bipolarização, do nascimento de uma nova ordem mundial, multipolar, só que não unipolar, onde os Estados Unidos davam as cartadas no cenário mundial. Hoje, os Estados Unidos dá as cartadas? Dá ainda, mas não como nesse início da década de 90 do século passado. Agora você tem a China, a Rússia, contrapondo os Estados Unidos na dinâmica da Guerra Fria. Pode ser que apareça algo sobre a nova Guerra Fria, as áreas de conflitos entre Estados Unidos e Rússia, conflitos de interesse, não conflito armado aí. Minha aposta: aquecimento global, Acordo de Paris, os Estados Unidos se retira do Acordo de Paris para redução da emissão dos gases do efeito estufa. Pode ser que apareça. Aquecimento global, as causas e consequências também, pode cair uma charge para você analisar. Curtiram, pessoal? Olha, dá um print. E quer estudar comigo? Gabaritagel.com.br. Lá nós temos o módulo Gabaritamed, que vai trabalhar FAMEMA, vai trabalhar FAMERP, Albert Einstein e outras universidades focadas de medicina na área de humanidades. Tá? Então nós trabalhamos resolução de exercícios, aulas, dicas, alguns conteúdos específicos. Vale a pena se você presta medicina, porque além de um preço baratinho, você vai ter um conteúdo vasto aí para estudar. Beleza? Tamo junto. Contribui aí para cima deles. Gabaritagel. Abraços, pessoal.